Nossa aula de hoje é sobre a matéria. Está no livro de ciências, na página 56. Então, preste atenção. Então, estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintos. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam uma das outras, possuem características em comum. Ocupam certa extensão, lugar do espaço. Isto é, tem volume e também possui determinada massa. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa no lugar no espaço é chamado de matéria. Eu sou uma matéria, vocês são matérias. Os objetos que tem na sua casa também são exemplos de matéria, porque tem massa e ocupam um lugar no espaço. Já uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. Então, a relação entre a massa e o corpo ocupado pela matéria chama-se densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isopor, ele tem um grau de compactação bem menor do que o alumínio. Isto é, o isopor tem menos densidade do que o alumínio. Você sabe calcular a densidade de uma matéria? É bem simples, sabia? Só é dividir a massa de um corpo pelo volume. Então, a densidade é representada pelo kg/L, que chama-se quilograma por litro. Então, preste atenção. Então, quais são as características da matéria? Você já sabe, a gente pode encontrar a matéria em diferentes estados físicos. A gente pode encontrar no sólido, exemplo, pedra, líquido, água e gasoso, O ar nas nuvens, São as nuvens. Ainda existe outro tipo de estado, que são o plasma predominante da matéria que forma nosso universo. Então, preste atenção. A matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida por meio de nossos sentidos. É o caso do ar, que é percebido por meio do vento e quando respiramos. Já os corpos, que são porções limitadas da matéria, são constituídos por pequenas partículas, que são chamadas de átomos. Aí a gente tem os exemplos de matéria sólida, líquida e gasosa. No estado sólido, os átomos que formam a matéria estão mais unidos e próximos um ao outro, deixando a matéria com uma forma fixa. Exemplo, um lápis é uma matéria sólida, uma mesa, uma janela, um portão, porque são duros. No estado líquido, os átomos que formam a matéria estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Os corpos em estado líquido têm a forma variável. Por que variável? Por exemplo, a água. A água ela vai tomar a forma do recipiente que ela estiver sendo ocupada. Por exemplo, se eu colocar numa garrafa de refrigerante, a água vai ter a forma da garrafa do refrigerante. Se eu pegar essa água dessa garrafa e jogar no chão, ela vai ficar como? Espalhada, porque vai tomar a forma que o chão tem. E por fim, no estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados um do outro, flutuando dispersos no espaço. Como exemplo, o ar que está presente na atmosfera. Então, fique ligado. Toda matéria pode ser transformada de um estado para outro. Por exemplo, a água pode estar no estado líquido e passar para o sólido. Se eu colocar a água, um suco, no meu congelador, depois que passar algumas horas, vai virar gelo. Então, ela mudou de quê? Ela foi transformada de um estado para outro. Também pode ser quando eu pego a água e coloco no fogo, ela vai ferver. Então, ela vai passar para o estado gasoso. Então, vamos conhecer as propriedades gerais da matéria. Preste atenção. Existe ao nosso redor diversos materiais com diferentes características entre si. Mas o que diferencia os tipos de matéria
são as características específicas de cada uma. A matéria tem suas características próprias. Então, quem são as propriedades gerais da matéria? Estão vendo aí de vermelho, ó, no livro de vocês, na página 58. Ó. Massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade ou elasticidade. É um nome ou outro. Então, mas o que é massa? Que característica é a matéria massa? Então, massa é a quantidade de matéria do corpo. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilograma. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por exemplo, eu digo assim, eu vou me pesar, vou ver quantos quilos eu tenho. O correto é dizer, eu vou medir minha massa, vou saber quanto eu tenho de massa. Entenderam? Se eu peso 70 quilos, um exemplo, eu tenho, a minha massa é 70 kg. Não é peso, a gente chama peso, né? Porque a gente aprendeu peso, vou me pesar. Já volume é a medida do espaço ocupado pela matéria. Para medirmos o volume de uma matéria, utilizamos a unidade de medida litro. Então, eu quero medir a quantidade de líquido que há no refrigerante que eu comprei dessas de garrafinha. Né? Essas garrafinhas que se chama pitulinha. Então, eu vou medir o volume dessa matéria. Aí, observe outras propriedades gerais da matéria. Então, a impenetrabilidade é quando dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo. Porque tem gente que diz assim, tia, pode sim. Por exemplo, eu coloco o meu birô, imagine meu birô lá na sala de aula. Eu posso colocar outro birô no mesmo lugar que eu coloco ele, o que eu já tenho? Não. Só se eu colocar um por cima do outro, mas isso aí vai ficar uma coisa sem nexo. Como é que eu vou trabalhar? Entenderam? Então, impenetrabilidade é isso, é quando dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo. Só se eu tirar ele de um canto para trazer o outro. A divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, ela não mudará suas propriedades. A compressibilidade e elasticidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a determinada pressão, isto é, possui compressibilidade. Na elasticidade, a matéria tem de retornar ao seu volume inicial, após cessar a força que causa a compressão. Aí existe também as propriedades específicas da matéria, tá certo? Então, existem propriedades que ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Essas propriedades são chamadas específicas, ou seja, elas caracterizam essas substâncias. Então, estas propriedades específicas da matéria podem ser organolépticas, é um nomezinho bem chato de falar, físicas e químicas. Então, a propriedade organolépticas são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos, como, por exemplo, a cor, a textura, o brilho, o sabor, o odor. As propriedades físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, ponto de fusão, de ebulição, de liquefação e a densidade. E as propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São chamadas de reações químicas. Minha gente, essas palavras aí no texto de vocês, no livro que está de vermelho, são as partes principais do texto. Precisa que vocês vão grifando com o marca-texto, ok? Então, preste atenção. Dando continuidade. Aí chegamos na força da gravidade. Então, preste atenção. Como podemos observar a gravidade? E aí é uma pergunta. Preste atenção. Quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros. Qual é? Se eu soltar meu celular agora, ele vai para onde? Para o chão.
Se eu soltar uma caneta, ele vai para onde? Para o chão. Então, isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, que é chamada de força da gravidade. Essa força é responsável por todas as coisas estarem na superfície, inclusive nós. Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos seres vivos estariam soltos no espaço. Então, a força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força da atração entre a Terra e a Lua faz as águas do mar se movimentarem, dando origem às marés. Ela também é responsável por realizar 2 marés por dia, a maré baixa e a maré alta. Nosso planeta localiza-se abaixo da Lua, enquanto a gravidade lunar puxa os oceanos, permitindo que os litorais fiquem ora cobertos de água, ora secos. Você já deve ter observado a Lua encantando nossas noites, né? Tem noite que ela está linda, a Lua. Então, ela é atraída pela força da gravidade do nosso planeta, mas ela não atinge a superfície da Terra, pois de alguma forma ela também atrai nosso planeta. Essa força invisível que atrai todos os corpos para a sua superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. Numa partida de basquetebol, você vê que os jogadores saltam e descem logo depois. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola no cesto. Tanto os jogadores quanto a bola são atraídos para o chão. Essa atração natural é a força da gravidade. Então, essa aqui é uma breve explicação do nosso assunto, como eu iria explicar a vocês na sala. Lógico que na sala vocês iriam me fazer perguntas. Mas qualquer dúvida que vocês ainda tiverem com a atividade, vocês é só me chamar pelo WhatsApp, ok? Então, na página 60 e na página 61, são as atividades que vocês deverão realizar desse assunto. A atividade é bem fácil, bem simples de fazer, vocês vão conseguir facilmente. Na questão número 1 é marcar a alternativa que é correta, com relação ao que a gente acabou de estudar. A número 2, você vai observar as imagens e preencher os campos corretamente. A gente tem uma revista, as nuvens e água. Aí tem lá, no cada quadrinho, para a revista, qual o nome? Aí é o nome da revista. Que estado está essa revista? Estado sólido, líquido ou gasoso? E qual é o material de que é constituído? Para se fazer essa revista, foi usado que tipo de material? Entenderam? A questão número 3, observa a imagem e responda. Aí a gente tem aí uma imagem das nuvens, de uma área líquida que é com água e 2 cubos de gelo. Podemos dizer que a imagem acima representa a passagem da matéria apenas do líquido para o estado sólido? Ou representa as mudanças de estado que a matéria pode sofrer? Ou representa que a matéria não sofre mudança de estado, permanecendo sempre na mesma forma? E a questão número 4, você vai associar a segunda coluna de acordo com a primeira, que é com relação à impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. Bem fácil a atividade, tá, meus amores? Bons estudos, beijo, fiquem com Deus.